Como é do conhecimento público, a quando da descoberta da dívida oculta, o Governo Regional assumiu, através do seu Presidente, que ocultou a dívida para a Lisboa e aos madeirenses, porque senão a Madeira não teria condições de utilizar aquele dinheiro. E o que é certo é que a dívida oculta foi sendo feita ao arrepio da lei. Todos sabemos que o Governo Regional do PSD é politicamente culpado pela situação que hoje a Madeira atravessa a nível de crise e de dificuldades. Nós temos uma dívida colossal da responsabilidade do Governo, que foi feita sem autorização dos madeirenses. Hoje a realidade regional é clara para todos. Nós temos falências todos os dias, temos um desemprego galopante e a atingir milhares de madeirenses, temos o regresso à imigração como nunca se viu desde o 25 de Abril e temos muitos madeirenses numa situação de pobreza e de graves dificuldades financeiras. Desta feita, gostaria de abordar a questão da Lei de Meios, numa altura em que passam 3 anos desde a catástrofe do 20 de fevereiro e que é uma das razões também para a moção de censura a este governo. Existiu aqui 2 aspectos por parte do governo que nós entendemos que devem ser censurados. Por um lado, a cedência do Governo Regional do PSD ao Governo da República, PSD, CDS-PP, e por outro, a má aplicação da Lei de Meios na região autónoma da Madeira. Vamos às cedências. Como sabem, fruto da catástrofe foi criada uma Lei de Meios no valor de 1.080 milhões de euros, 740 milhões da responsabilidade do Estado e 340 milhões da responsabilidade do Orçamento Regional. Do Orçamento de Estado, ou da responsabilidade do Estado, estavam previstos cerca de 200 milhões de euros, diretamente do Orçamento, 265 milhões do Fundo de Coesão, 250 milhões do empréstimo do Banco Europeu de Investimentos e 25 milhões do PIDAC. O que é certo é que hoje, quando olhamos para a realidade, e esta lei deveria vigorar desde 2010 até 2013, estão em falta 400 milhões de euros da responsabilidade do Estado, nomeadamente do Fundo de Coesão e do empréstimo do Banco Europeu de Investimentos. Há aqui, de facto, uma cedência da parte do Governo Regional em matéria de dilatar no tempo a transferência destas verbas. E esta cedência está a ter consequências no dia-a-dia dos madeirenses. As obras que deviam ter sido realizadas e obras importantes não foram. O Governo Regional priorizou outras obras, quanto a nós, não são as prioritárias, e basta ver que até o momento ninguém tem a lista das obras a serem realizadas à luz da Lei de Meios. Ou seja, a região autónoma da Madeira tem uma Lei de Meios em vigor, há obras que se vão realizar e temos uma lista oculta dessas obras. Pela transparência, o Governo Regional devia demonstrar aos madeirenses, ou mostrar aos madeirenses, a lista de obras que pretende fazer ao abrigo da Lei de Meios. O que é certo é que o Partido Socialista já desafiou diversas vezes o Governo Regional a publicar essa lista de obras e até o momento ninguém tem acesso à lista total de obras a se realizar na região autónoma da Madeira ao abrigo da Lei de Meios. Mas se formos a ver as prioridades do Governo, e por isso merecem censura, basta olhar que da Lei de Meios o Governo Regional entendeu ter como prioridade transferir dinheiro para a realização das construções na Marina do Lugar de Baixo, que, como sabem, não foram atingidas ou não foi atingido pelo 20 de fevereiro. Priorizaram também o gasto de recursos financeiros num caso acostável no Funchal, que também não foi atingido pelo 20 de fevereiro. E, por outro lado, assistimos ontem àquilo que foi a fuga da areia na praia da Calheta, a areia amarela, em que o Governo Regional, há poucos dias atrás, gastou lá 2 milhões de euros e que, neste momento, o mar galgou as muralhas e levou parte da areia. Daqui se vê a falta de responsabilidade de parte de um Governo que
que devia acautelar os interesses dos madeirenses, e o que está a fazer, quer na Marina do Lugar de Baixo, quer no caso acostável do Funchal, quer na Praia da Areia, na Calheta, está a desviar dinheiros que deviam ser para apoiar os madeirenses, as famílias, garantir a segurança de bens e pessoas, para obras megalómanas e sem qualquer significado e que não tiveram a ver com o 20 de fevereiro. Daí que a questão e a forma como o Governo Regional está a utilizar os recursos da Lei de Meios merece-nos as mais altas censuras e julgo também da parte de todos os madeirenses. E por isso que estas são razões para uma moção de censura ao Governo Regional que leva à admissão do Governo, leva à dissolução da Assembleia Regional e a convocação de eleições antecipadas. Nós não podemos admitir que o Governo Regional continue a olhar para a região autónoma da Madeira como se fosse uma coutada sua para fazer o que bem entende sem ouvir os cidadãos. No passado sábado, os cidadãos madeirenses desceram às ruas e protestaram em relação ao Governo da República, em relação à Troika, mas em especial ao Governo Regional do PSD. Porque os madeirenses já não aguentam a forma como este Governo trata o povo da Madeira e do Porto Santo e a forma como este Governo está a levar a região autónoma da Madeira à ruína. A revolta que hoje muitos madeirenses sentem é uma revolta assumida por toda a sociedade madeirense. E o Governo Regional do PSD continua a olhar para a sociedade madeirense como se a sociedade madeirense não tivesse uma palavra a dizer em relação ao seu futuro e em relação à forma como a Madeira está a ser gerida. É por isso que há uma desconfiança por parte de toda a sociedade em relação a este PSD que está no Governo. E essa desconfiança tem a ver com o uso dos dinheiros públicos dos madeirenses. Se no passado ocultaram dívidas e conduziram a Madeira a esta situação de catástrofe, é natural que hoje todos os madeirenses estejam desconfiados de um Governo que está sob suspeita da Justiça, mas que já confirmou essa suspeita quando afirmou que ocultou a dívida. E, portanto, para os madeirenses este Governo é culpado pela situação que a Madeira está, mas também é culpado pela utilização indevida de dinheiros que não estavam orçamentados, pela ocultação de facturas que levaram à atual situação da região autónoma da Madeira, de completo descrédito no todo nacional e junto das instâncias europeias. E o que temos assistido em relação a este Governo é que este Governo Regional, em relação a estas questões da Lei de Meios, por exemplo, o que se nota é que trabalha de facto para os amigos, para os grandes construtores, não está preocupado em resolver o problema das pessoas. E como sabem, existem 158 famílias que têm as casas que foram destruídas ou danificadas a quando do 20 de fevereiro e que até o momento ainda não foram intervencionadas pelo Governo. Existem também pequenas obras que são da responsabilidade das autarquias, que deviam ser feitas para garantir a segurança de pessoas e bens e que da parte do Governo não existiu nem intervenção nem a disponibilização de recursos. E eu gostaria de deixar aqui uma reflexão aos madeirenses. É que 3 anos depois do 20 de fevereiro, 3 anos depois de se iniciar uma lei de meios que tinha por objetivo resolver os problemas, quer da segurança, quer repor a normalidade das pessoas que perderam os seus bens, a questão que se coloca é se os madeirenses e os porto-santenses acham que este Governo cumpriu com aquilo que eram as suas responsabilidades. Eu julgo que nem no próprio Governo, se eles assumem hoje que cumpriram com as suas responsabilidades para acautelar quer a segurança das famílias e dos bens, quer a situação de ter uma região autónoma da Madeira preparada para, em situações de calamidade, não ter os impactos que teve no 20 de fevereiro de 2010. Por isso é que nós entendemos que esta moção de censura deve ser aprovada na Assembleia Regional, porque temos hoje este Governo que não tem capacidade de resposta a nível de resolver os nossos problemas. E se olharmos para a realidade da Madeira, uma realidade dantesca e de grandes dificuldades, o que vemos é um Governo que não governa há cerca de ano e meio, que continua paralisado e sem qualquer capacidade negocial com o Governo da República,
e com as instituições europeias, e é um governo que hoje é uma sombra daquilo que já foi no passado. O governo regional do PSD é hoje um aspecto, uma sombra daquilo que já fez no passado. Hoje está paralisado, vive diariamente com problemas internos dentro do partido e mesmo dentro do governo, não governa e agora, sob suspeita da Justiça, prepara-se para continuar aquilo que foi a estratégia iniciada em outubro, a quando ganharam as eleições, ou seja, a paralisação total da nossa região, quer a nível da ação do governo e que tem tido consequências graves no dia-a-dia de todos nós. Ao saber de antemão que esta moção será partida reprovada, dadas as circunstâncias da Assembleia? A Assembleia Regional tem uma maioria do PSD e eu julgo que, junto dos madeirenses, esta moção será claramente aprovada pela maioria dos madeirenses. Já nas últimas eleições, e mesmo com as promessas que foram quebradas, o PSD não teve maioria na sociedade. Podem estar refugiados dentro da Assembleia e dentro da Assembleia aprovarem uma moção de confiança e votarem contra todas as moções de censura. Mas nós não temos dúvidas que a moção de confiança será chumbada junto dos madeirenses e as moções de censura serão aprovadas por toda a Madeira e o Porto Santo. Eu julgo que não será meia vitória. O que eu julgo é que aqueles que julgam que dentro da Assembleia irão encontrar legitimidade estão completamente enganados. Quando se quer legitimidade política, temos que ir buscá-la junto do povo. E se o PSD hoje refugia-se à procura dessa legitimidade dentro da Assembleia, é que já não tem a legitimidade do povo. Quem precisa de uma moção de confiança é que sabe que o povo não lhe a dá e, portanto, procura dentro da Assembleia, ou seja, junto dos deputados do PSD.